Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Esse é um início, o primeiro vídeo de uma sequência que eu vou fazer aqui para a gente abordar a reforma tributária que se inicia agora em 2026 e algumas outras situações que vão impactar também na pessoa física, através da aprovação da PL 1087. Então a gente vai fazer uma sequência de vídeos e vocês podem ir me chamando para a gente tirando dúvidas, tá? Para a gente ir alinhando isso. Por que eu estou fazendo isso? Tem muita coisa que vai alterar agora. E eu sei que todo mundo está sempre atarefado, né? E queira ou não, toma-se um tempo para atendimento e para mim ir até aí, não por mim, mas por vocês. Então eu vou fazendo os vídeos, a gente vai esclarecendo, a gente vai conversando, qualquer coisa me chama. Se quiser, eu vou até aí, até vocês, para a gente conversar mais direcionadamente. Mas a gente vai dar aqui uma explanação geral do que vai acontecer a partir de 2026, tá? Então, com a reforma tributária, é, em 2026, a partir de 2026, alguns impostos vão alterar, tá? A gente vai mudar algumas coisas. Por um exemplo, PIS e COFINS, ele vai ser substituído pela CBS, tá? Na verdade, todos vamos sentir isso, mas principalmente quem vende para atacado. Para consumidor final, vai modificar a alíquota, tá? Ainda não se tem uma alíquota definitiva, mas a gente tem estudado aí e os colegas todos acreditam que vai ficar na faixa aí dos 9%. Isso vai impactar inicialmente quem está no lucro real, no lucro presumido. No Simples Nacional também vai ser modificado, porque na composição do Simples existe o PIS e COFINS e vai entrar no lugar a CBS. Só não tem ainda o percentual. Não sabemos dizer se vai ser o mesmo percentual do lucro presumido ou se vai haver algum tipo de redução, como hoje já tem, né? Já há algum tempo tem. Então a gente não sabe dizer isso ainda, tá? Não tem nada definido. Mas o importante é que isso começa agora 2026, vai ser um teste. Algumas empresas vão já começar a entregar isso. Entregar que eu falo é destacar o CBS na nota fiscal, tá? Não são todas, são algumas que já foram previamente escolhidas, tá? 2027 já vai ter a transição, ok? E 2029 a 2032 vamos ter a CBS e a IBS já implantada. O que é a IBS? IBS, na verdade, é a junção do ISS, que é municipal, com o ICMS, que é estadual, tá? Vai ser um imposto só, não vai existir mais ISS e nem ICMS, vai ser IBS. Esse IBS, estamos calculando algo aí na casa de 18%, tá? Esse daí vai impactar um pouco mais, porque hoje existem vários produtos que estão com isenção de CM, vários produtos que existem substituição tributária, e isso vai acabar, tá? Não vai ter mais incentivos fiscais, não vai existir mais o pagamento do tributo pelo ST antecipado, não vai ter mais diferencial de alíquota quando a gente compra de fora, mas, em compensação, o valor da tributação vai ser maior, tá? Mas isso daí a gente vai ver depois, ok? O mais importante é que vocês saibam que, a partir do ano que vem, há mudanças. E a gente precisa se preparar para isso, tá? O primeiro ponto a se preparar é conversar com o pessoal do sistema que vocês utilizam, ver se o sistema deles, que vocês estão utilizando,
já está sendo modificado ou ajustado para trabalhar nessa nova realidade, ok? A gente vai ter que ter um controle mais rígido, porque existem alguns produtos, tá? Que ele tem redução de base de cálculo e alguns que vão ser isentos em algumas situações específicas, tá? Para isso, a gente vai ter que ter um cadastro do produto mais ajustado no sistema de vocês, tá? Vai precisar. Eu vou precisar, o escritório vai precisar, e todos os escritórios vão precisar que o sistema de vocês gerem os SPEDs e mandem para a gente, tá? O que tem acontecido até agora? Eu baixo aqui as notas de venda que vocês me mandam e as notas de compra que vocês me mandam. Porém, existe um problema. Você compra do fornecedor A uma peça que ele denomina ali a unidade, ele coloca PC, peça. Você compra de um outro fornecedor a mesma peça e ele coloca lá UM, unidade. E isso vai ter que acabar. A gente vai ter que unificar isso. Então a única forma é quando ela entra aí no estoque de vocês, ok? Vocês vão já denominar qual é o tipo de unidade, tá? E aí vai me gerar o arquivo SPED. Isso não é só comigo, vai acontecer com qualquer outro escritório, tá? A gente vai ter que ter esse controle um pouco mais à parte, mais justo, tá? Então, num primeiro momento, seria conversar com o pessoal do sistema, ver se o sistema já está sendo ajustado para a nova realidade, ok? Empresas no Simples Nacional, é importante já se ver isso, ok? Lucro presumido também, desde que revendo mercadorias. Prestação de serviço, a gente vai se preocupar não apenas com o CBS, mas a maior preocupação aí vai ser lá com o IBS, quando entrar, tá? Aí a gente vai ter que sentar, fazer um planejamento tributário para ver se vai compensar ficar no simples, se vai compensar ficar no presumido, tá? Isso tudo vai depender de para quem vocês emitem nota, tá? Representação comercial, por um exemplo, emite nota para a fábrica. A fábrica, ela pode se creditar do percentual estabelecido pelo governo pela reforma, tá? Então, a diferença básica de hoje do CBS e do IBS, que vai acontecer também, hoje eu tenho PIS e COFINS, o ICM e o ISS, que eu simplesmente aplico a alíquota e acabou. Com o CBS, eu vou poder me creditar do mesmo percentual em algumas situações, tá? Isso vai ser de aluguel que eu pago para pessoa jurídica, do contador, vai ser da energia elétrica, daquela mercadoria que eu compro para revenda, tá? Na verdade, vai ser muito pouca diferença, mas a gente pode se acreditar, então vamos aproveitar, ok? Mas hoje, basicamente, é sobre isso que eu quero falar. Essa situação que vai se mudar, tá? A partir do ano que vem. Então, já tenho em mente que a carga tributária é impossível não alterar. A carga tributária vai aumentar. Isso é fato. A gente só vai ter que alinhar bem e estudar aonde que a gente vai conseguir pagar um pouco menos, tá? É complicado pela atual circunstância nossa. Tá todo mundo pagando muito imposto, a gente não vê esse dinheiro, concorrência cada vez maior. Por um outro lado, existe uma luzinha ali de esperança. Porque a gente tem que se lembrar que não vamos ser nós. Todos os nossos concorrentes vão passar pelo mesmo problema. Não vai ter como escapar. Então, aquele que tiver melhor preparado, aquele que tiver uma situação mais ajustada, ele tem mais condição de sobreviver, tá? De passar por isso e se adequar a isso. Quem não tiver, infelizmente, vai cair. Não tem o que fazer, tá?
Um outro assunto que a gente vai abordar depois, mas eu já vou deixar ele aqui mencionado, porque é uma coisa importante, vocês precisam se programar a partir de 2026, tá? Essa PL 1087 que eu disse, ela trata principalmente sobre imposto de renda pessoa física, tá? Distribuição de lucro. Então, o que está acontecendo no Brasil a partir do ano que vem? Eu já comentei isso várias vezes. O governo ele sempre teve uma forma e teve ferramentas para fazer um acompanhamento mais de perto em cima de sonegação fiscal. Não fazia, ou por falta de mão de obra, ou por falta de sistema que não estava ajustado, enfim. Ainda estava passando. A partir do ano que vem, isso acaba, tá? Por mais que não tenha sido homologada aquela legislação do PIX lá que eles estavam tentando o ano passado, a partir do ano que vem vai ser. Então não vai ter mais o que fazer, tá? Vão fazer o cruzamento do teu CPF com o rendimento que você declara, com o rendimento que você recebe e com a sua movimentação bancária. Isso é uma realidade, não vai se mudar, tá? Não vai mudar. Então, assim, pessoa física, a gente vai ter que estudar caso a caso, movimentação a movimentação, qual será o melhor procedimento. Mas eu já digo de antemão, se tentar sonegar, corre-se um grande risco de ser pego, porque eles vão cruzar, tá? Então a gente vai ter que usar um pouco mais a jurídica aí, onde a tributação é menor, tá? Quem está no Simples também, principalmente, tá? As outras tributações também, obviamente. Lembrar que a tabela de imposto de renda física é 27,5 máximo, tá? Enquanto a maioria hoje paga no Simples 6, 8%, tá? No presumido é 13%. Então a gente vai ter que se adequar, tá? É uma coisa que vocês já vão ter que se adequar. Separa a conta física da jurídica. A gente vai ter que ter um prolabore para todo mundo aí, tá? A melhor situação. Nem que for um valor mínimo, a gente vai ter que ter. Uma contabilidade mais justa, a gente vai ter que mandar para mim movimentação, tá? A gente vai ter que ter essa escrituração contábil para mim tentar ajudar vocês. De que forma? Até hoje, eu tinha movimentação de venda no lucro presumido e no Simples Nacional, ok? No real já é um pouco diferente. Eu tinha movimentação de venda e poderia distribuir um percentual desse valor sem limite de valor final a título de lucro. Então a gente fazia isso, eu faço isso com algumas pessoas jurídicas aí que a gente tem, ok? A partir do ano que vem, essa lei foi derrubada, que é lá da época do Fernando Henrique. Isso caiu fora. Então, a partir do ano que vem, o limite de distribuição mensal é 50 mil reais. Passou disso, 10%. Não tem conversa. E não é proporção. Ah, esse mês eu distribuí 30, o mês que vem eu distribui 100. Não, é mês. Então, todo mês tem que ser relativamente igual, no máximo teto de 50 mil. Tá? Então, a gente tem algumas situações aí para tentar ajudar na pessoa física, mas precisamos que mantenha uma conta física isolada da jurídica, não use mais jurídica para pagar despesa da física e vice-versa, tá? Vamos ter que separar isso, porque isso vai estar registrado na Receita Federal, tá? Hoje, se vocês puxarem um pouco na memória, o imposto de renda está até disponível lá no site da Receita Física. Ele já tem a maioria das informações e vão ter mais agora, tá? Então eles estão sabendo, não tem como mudar. Quem recebe rendimento de aluguel, isso daí tudo vai ter que rever, tá? Isso é uma coisa que a gente vai se aprofundar um pouco mais depois, tá? O motivo desse primeiro vídeo é para dar uma geral do que vai acontecer,
tanto na jurídica como na física, tanto no lucro presumido, no real, no simples. Então, é um ponto de partida que a gente precisa, e vocês precisam, se alertar e ter em mente que não vai ter como mais fazer o que a gente vinha fazendo. Vamos ter que se adequar. O seu concorrente vai fazer a mesma coisa. O teu vizinho vai fazer a mesma coisa, tá? Quem tiver mais preparado vai continuar. Quem não tiver, infelizmente, está fardado a cair, tá? Então é importante que a gente já comece a pensar nisso e já começa a direcionar e se policiar a partir de janeiro de 26, tá? Estou aqui para dirimir qualquer coisa que vocês precisarem. A gente pode marcar até uma reunião individual, se vocês preferirem, não há problema. A gente pode estudar caso a caso, lembrando que no Simples ainda não tem o percentual do CBS que vai substituir o que existe hoje já, tá, na soma global. Lembrando que os demais impostos vão continuar, tá? Tanto no Simples como no presumido no real, a gente paga lá imposto de renda, contribuição social, tá? CPP, que é da Previdência, isso não vai mudar. O que vai mudar é PIS e COFINS agora, já no primeiro momento, tá? E posterior, o IBS, que é o ICMS e o ISS, tá? Isso também vai mudar. De certa forma, aqueles créditos lá que eu havia mencionado, que a gente vai poder ter, de certa forma a gente vai ter que fiscalizar, tá? Nós vamos ser responsáveis pela fiscalização. A gente só vai conseguir esse crédito se o nosso fornecedor pagar o imposto. Se ele pagar, a gente tem. Então, por isso que eu digo, vai ser muito complicado para quem não se adequar. A gente não vai ter o que fazer, tá? Não vai ter o que fazer. Na pessoa física e na jurídica, ok? Há uma outra situação também que eu quero mencionar agora rapidinho, é que a Receita já tomou providências para aquele devedor costumaz, aquela empresa que só deve e nunca paga tributo, tá? A Receita está com um projeto lá e ela vai inativar essas empresas, vai bloquear. Então, essa empresa que deve constantemente impostos e não paga, a Receita vai bloquear. E no decorrer desse período, emitiu nota, vai ser o split payment. O que, que é isso? A Receita vai fazer com que o teu cliente, que você emitiu a nota, retenha o imposto lá e faça o recolhimento. Então não tem como escapar, tá? Não há como escapar. Então quem está aí com os valores já um pouco mais elevados, vamos tentar sentar. A Receita está com refis aí até dia 12, tá? Receita Federal lá na PGFN. Sentar e ver se a gente consegue começar a resolver essa situação. Agora tem redução de multa, juro não é nenhuma mil maravilha, mas já ajuda um pouco, tá? Mas isso vai ter que ser solucionado mais cedo ou mais tarde. E quanto mais tarde, pior, tá? Então já é bom a gente ir adequando isso também. Perfeito? Gente, muito obrigado por enquanto. Espero que esse vídeo tenha dado pelo menos uma ideia para vocês do que a gente vai ter que ajustar e passar a partir do ano que vem, tá? Mais uma vez, a gente está à disposição aqui para o que vocês quiserem e vamos fazer mais vídeos assim para a gente ir conversando e vocês ir se alinhando. É uma forma de vocês não desperdiçarem muito de tempo, um vídeo aí com uns 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo, tá? E já vão entendendo o que nós vamos ter que enfrentar a partir de 2026. Não tem jeito, todo mundo vai passar por isso, ok? Muito obrigado, espero que estejam todos bem e até a próxima. E pode chamar a gente aqui.
tá? Obrigado.